Oi, gente. Meu nome é Ana Luísa, eu vou dar continuidade ao estudo do nosso Código Penal e hoje eu vou falar um pouco sobre os artigos 1 até o artigo 12 do nosso Código Penal. Eu vou dar uma acelerada para esse vídeo não sair muito longo, tá bom? Eu espero que possa esclarecer algumas dúvidas e ajudar nos estudos de vocês. Anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Aqui a gente tem a característica da lei penal de ser anterior à conduta. Então, antes mesmo de determinado sujeito ele praticar uma infração penal, ele já vai ter a sua determinada tipificação, tá? Em lei, podendo assim, dessa forma, não receber penalidade se essa não estiver tipificada ou enquadrada, né? Então, ele não pode receber uma penalidade se não existir lei com uma determinada penalidade, ok? Artigo 2. Lei penal no tempo. Ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, se um sujeito cometeu um determinado crime sob a vigência de uma lei que considerava aquela conduta como crime, mas surgiu posteriormente uma lei que desconsiderou aquela conduta como crime, ele não pode mais ser penalizado. Essa lei que surgiu depois, lei nova, ela vai beneficiar o agente justamente pela característica da lei ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência, ou seja, a retroatividade da lei, ok? E aí fala, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplicar-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, ainda que decidido por sentença transitória, sentença condenatória transitada em julgado, essa lei nova ela vai ser aplicada a fatos anteriores, tá? Sempre em benefício do réu, nunca em seu malefício. Lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração cessadas as circunstâncias que o determinam, aplicar-se-á a fato praticado durante a sua vigência. Aqui a gente precisa voltar em direito civil e relembrar um pouco sobre o que é a lei excepcional ou temporária. A lei temporária é aquela lei que tem um período de início e um período de término, né? Ou seja, a lei especifica, a lei entrará em vigor em determinado período, cessando seus efeitos na data determinada. Então, ela tem uma data de início e uma data de finalização. E já a lei excepcional, ela não tem essa especificação. Ela perdura a sua duração e seus efeitos durante uma determinada situação excepcional. Então, por exemplo, a pandemia. Existiu na época da pandemia a criação de inúmeras leis, né? Que não tinham uma data de término. Por quê? Porque elas iriam perdurar durante esse momento excepcional que era a pandemia, ok? Então aqui fala, lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, né? Então lei temporária, ou cessadas as circunstâncias que o determinam, lei excepcional, aplicar-se-á a fato praticado durante a sua vigência. Então a lei excepcional e a lei temporária, ela não tem a mesma característica da lei penal. A lei excepcional e a lei temporária, ela somente pode ser aplicada a fatos que aconteceram durante a sua vigência. Então, se aquele sujeito cometeu um determinado crime durante a vigência de uma lei excepcional ou temporária, é essa lei que vai rodear aquela determinada conduta, ok? E agora, quando a gente fala de artigo 4º, eu vou fazer uma comparação com o artigo 4º e o artigo 6º do nosso Código Penal, fazendo uma associação, porque às vezes pode causar alguns tipos de dúvidas, tá? Então, o artigo 4º, ele fala do tempo do crime. E aqui, tempo do crime, mais uma vez, quando sempre relacionar artigo 4º, sempre pensa na característica do tempo. Qual era a idade do agente? Que dia foi cometida aquela conduta? Quando foi cometida aquela conduta? Então, sempre tenta lembrar desses aspectos quando relacionar a tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Aqui há uma característica da lei penal adotar para o tempo do crime a teoria da atividade. Então, considera-se crime o momento da ação e da omissão e não o momento do resultado. Então, vamos dizer que você tenha cometido um crime em um determinado tempo, tá? Porém, o resultado aconteceu em tempo diferente. Então, você, por exemplo, cometeu um crime no dia 23 e o resultado aconteceu no dia 24. Você vai ser julgado de acordo com a ação ou omissão ou de acordo com o resultado, tá? Você vai ser julgado, quando a se falar de tempo do crime, de acordo com a teoria da atividade, a ação ou omissão
de acordo com a sua conduta e não com o resultado. Então, sempre tenta lembrar dessas características. E aí, fazendo uma associação com o artigo 6º, ele vai falar sobre o lugar do crime. Aqui, o lugar do crime sempre tenta pensar onde é que foi praticada aquela determinada conduta, em que localidade. E aqui fala, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, vamos dizer que você pratique uma conduta em uma determinada localidade, no Brasil, mas o resultado vai acontecer em outro país. E aí, você vai ser julgado com a lei do Brasil ou com a lei do outro país. Nesse caso, tá? A falar de lugar do crime, o Código Penal ele adota a teoria da ubiquidade. Considera-se crime o momento da ação ou omissão e também do resultado. Então, você pode ser processado se cometer uma determinada conduta, né, uma infração penal, poderá ser processado não só no Brasil, mas também no outro país, caso esteja relacionado sobre o lugar do crime. Ok? E aí a gente volta ao artigo 5º, né? Territorialidade. Aplicar-se lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados ou regras de direito internacional, o crime cometido no território nacional. Então, se você cometeu uma determinada infração dentro do território brasileiro, logicamente a lei que será aplicada àquela conduta será a lei brasileira. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, aqui a primeira característica são embarcações, tá, ou aeronaves brasileiras de natureza pública, tá, ou que esteja a serviço do governo. Então, exemplo, essa lei penal, a lei penal brasileira, poderá ser aplicada a um fato que acontecer a bordo de uma embarcação brasileira, mas que essa embarcação brasileira ela está a serviço do governo, porém ela está localizada no território da China. Vai ser aplicada a lei do Brasil ou a lei da China? Vai ser aplicada, meu Deus, vai ser aplicada a lei do Brasil. Por que a lei do Brasil? Porque essa aeronave que está a serviço do governo, ela leva uma bandeira. Ela leva a bandeira do Brasil. É como se aquela embarcação, a aeronave brasileira, ela fosse uma extensão do território. Então, se ela estiver na China, ela é a extensão do nosso território. Então, se essa embarcação, ela for o local onde aconteceu determinado crime, mas que aconteceu lá na China, vai ser aplicada a lei do Brasil, porque ela é a extensão do território. Embarcações ou aeronaves públicas ou a serviço do governo. Bem como aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, tá, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Considera-se também extensão do nosso território, tá, o nosso espaço aéreo correspondente e o nosso mar, tá? O que significa que, se tiver uma aeronave ou embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada, então não está a serviço do governo e não é pública, tá? Vai ser aplicada a lei brasileira se elas estiverem no nosso mar ou no espaço aéreo correspondente. Veja bem, aqui importa onde elas se encontram. Se elas estiverem no nosso território, vai ser aplicada a lei brasileira. Porém, se essa embarcação aeronave privada, ela estiver em outro território, aí vai ser aplicada a lei do outro território, porque ela não está no nosso espaço aéreo correspondente ou no nosso mar. E ela é uma embarcação privada, tá? Privada. Então, sempre tenta lembrar disso, não confunde, tá? Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando aquelas em pouso território nacional ou em voo do espaço aéreo correspondente, essas em porto ou mar territorial do Brasil. Ou seja, se a gente tiver uma embarcação estrangeira que estiver sobrevoando o nosso espaço, que estiver dentro do nosso território, tá? E estiver no nosso mar, voando uma embarcação, será aplicada a lei brasileira, mesmo que essa aeronave seja estrangeira, porque ela está dentro do nosso território. Artigo 7. Aqui o artigo 7, tá? Ele vem falando, ficam sujeitos à lei brasileira embora cometidos no estrangeiro. Então, a gente falou da territorialidade,
territorialidade, aplicação da lei brasileira dentro do território, né? E a extraterritorialidade, a possibilidade de lei, a aplicação da lei brasileira, embora crimes cometidos no estrangeiro. E aí, a gente tem a gente tem 3 considerações da extraterritorialidade: a extraterritorialidade condicionada, a incondicionada e a hipercondicionada, tá? E aqui vem a especificação, ó. Os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, do território, do município, da empresa pública, sociedade, economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública por quem está ao seu serviço, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. E aí a gente vai para o parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, que a gente acabou de ler, o agente é punido segundo a lei brasileira ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Aqui fica claro que a gente está falando de uma extraterritorialidade incondicionada, que não depende de nenhuma condição. Olha o que ele fala, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então não importa se ele foi absolvido ou condenado no estrangeiro, ainda assim ele poderá ser penalizado de acordo com a lei brasileira se acontecer as hipóteses descritas no inciso 1º, tá? Inciso 2º. Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Vamos lá para o parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Aqui fica claro, tá, que a aplicação dessa extraterritorialidade, a aplicação da lei brasileira a fatos que aconteceram no exterior, ela precisa respeitar algumas condições. Então, fica claro que a gente está falando do inciso 2, de uma extraterritorialidade condicionada, porque ela depende de condições. E é preciso que se atente que essas condições, ela não pode ser apresentada em uma só condição, em 2 condições. Eu preciso que sejam apresentadas todas as condições descritas, tá bom? Então vamos lá, ó. Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que for praticado, estar o crime incluído por aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, e não ter sido agente perdoado no estrangeiro e por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a mais favorável. Então sempre lembrar disso. Não é só uma condição, são todas elas, tá? E aí, no artigo 3º vem falando, a lei brasileira aplicasse também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Aqui, no parágrafo 3º, a gente tem a característica da extraterritorialidade hipercondicionada, porque ela depende das condições que foram descritas anteriormente, apresentadas no parágrafo 2º, mas também as que são apresentadas no parágrafo 3º em suas alíneas. A, não foi pedida ou foi negada a extradição, e B, houver requisição do ministro da Justiça. Gente, eu vou ligar ali a luz porque tá escuro, tá? Ok, gente, vamos dar continuidade aqui. Liguei a luz porque não tava pra dando me ver muito, o sol acabou indo embora, mas a gente vai seguir dando continuidade, ó. Artigo 8. A pena cumprida no estrangeiro atenua a imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computado quando idênticas. Aqui o artigo 8, ele vem falando sobre o cumprimento da pena cumprida no estrangeiro. Então, esse caso, a gente vai ter casos de atenuação e computação da pena. Então, vamos dizer que o sujeito ele seja condenado lá no estrangeiro com uma pena de 30 anos. Porém, ele já cumpriu 10 anos da sua pena no estrangeiro e ele vem aqui para o Brasil. Ele vai precisar cumprir o restante da sua pena, tá? Porém, a pena que foi concedida aqui no Brasil foi de 20 anos. Foi de 20 anos. Mas ele já cumpriu 10 anos no estrangeiro. Se ele cumpriu 10 anos no estrangeiro, ele só vai precisar cumprir aqui no Brasil os outros 10 anos que sobrarem, fazendo o caso que a gente chama de atenuação, ok? E nesse caso, a aplicação da atenuação e da computação, ela só vai ser aplicada se no estrangeiro e no Brasil, tá, forem aplicadas exemplos de pena, né, com os mesmos tipos. Se for reclusão lá, reclusão aqui. Se for
detenção lá, detenção aqui. Se for tipos diferentes, não há como acontecer a atenuação e a computação da pena, ok? E aí o caso da computação, se o sujeito, por exemplo, for condenado por 30 anos lá, já tiver cumprido 20 anos lá, e ele vir aqui para o Brasil receber uma pena de 20 anos, mas ele já cumpriu 20 anos lá, então ele não vai precisar mais cumprir a pena porque ela já foi computada. Então o sujeito não pode ser punido 2 vezes pela mesma coisa. Se ele já cumpriu 20 anos lá, ele não vai precisar cumprir os outros 20 anos aqui porque a pena vai ser computada, ok? Eficácia da sentença estrangeira. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz espécies mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para. Aqui a gente fala o caso de que, quando o ordenamento brasileiro produzir as mesmas consequências do que uma sentença estrangeira, ela poderá sofrer homologação aqui no Brasil, nos casos para obrigar o condenado a reparação de dano e restituição de outros efeitos civis. Aí a gente corre para a linha A, para os efeitos previstos no inciso 1, a pedido da parte interessada. Poderá ser somente homologado no Brasil a pedido do interessado. E o inciso 2, sujeitá-lo à medida de segurança. E aí, nesse caso, a gente corre para a linha B, ela depende, nesse caso, do Tratado de Extradição e da requisição do Ministro da Justiça. Correndo para o artigo 10, contagem do prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Aqui a gente vai ter uma característica da lei penal, quando a gente fala e propõe a diferença do prazo, né? Quando a gente fala de prazo penal e prazo processual. O prazo penal, tá? Ele sempre vai considerar, no caso, dias corridos. Sempre vai considerar dias corridos. Então, não importa se cair no sábado, não importa se cair no domingo, não importa se cair no feriado, ele sempre vai contar dias corridos. Quando a gente fala de prazo processual, esse prazo processual é contado em dias úteis. Então, nesse caso, vai sim ser considerado, tá? Se cair em um dia, por exemplo, no sábado, no domingo ou no feriado, não vai ser contado, porque se considera dias úteis no caso do prazo processual. Quando a gente fala de prazo penal, esses feriados, esses sábados e domingos, eles não são considerados, ok? E aí, nesse caso, vai falar a contagem do prazo. Conta-se o dia do começo e exclui o dia do final. Se o prazo for em meses e em anos, a gente vai aplicar essa regra, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que o início do seu prazo comece no dia 17. Você vai esperar dar 24 horas até o dia 18 para contar um dia? Não, tá? Conta-se o dia do começo. Então, se for dia 17, começa a contar aquele prazo no dia 17, tá? Então, vamos dizer que o prazo ele decorra até, sei lá, o dia 20 do outro mês. Vamos dizer. Então, se você conta todos os dias, sempre em dias, contando sempre o dia do começo, você vai contando e for o prazo, por exemplo, de dias específicos e cair no dia 20, você vai excluir o último dia e o término do prazo vai ser no dia 19, se a contagem for em anos e em meses. Se a contagem for em anos e meses e em dias, tá? Vamos dizer que o seu prazo em anos e meses caiu no dia 20, tá? Só que tem 3 dias, você vai tirar o 19? Você vai tirar um dia e vai cair no 19? Não. Se caiu no 20, a partir do 20, você vai contar aqueles outros dias que faltam, não excluindo esse dia, ok? Ok, então, vamos para frações. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se as penas privativas de liberdade, as restritivas de direito, as frações de dia e as penas de multa, as frações de cruzeiro. Aqui quer dizer que são desconsideradas as frações, sejam as frações aqui no caso específico, né, as frações de dia, né, e as penas de multa, as frações de cruzeiro. Então, a gente não vai considerar hora, não vai considerar minutos, a gente sempre vai considerar o dia inteiro, tá? Sempre as frações elas vão ser desconsideradas na contagem, não computáveis aí na pena. Legislação especial. As regras gerais desse Código Penal, aplicar-se a fatos incriminados por lei especial se essa não dispuser de modo diverso. Então, se existe uma lei especial que trate sobre algum assunto específico em que o Código Penal ele poderá ser aplicado, ele vai ser aplicado. Então, regra geral sendo aplicada uma lei especial nesses casos. Porém, se essa lei especial ela dispuser de forma diversa
do nosso Código Penal, a gente sempre tem que lembrar daquele conflito de normas onde a lei especial ela prevalece sobre a geral. E aí, se a gente tiver uma especificação nessa lei especial dizendo que a regra do Código Penal não será aplicada, a gente vai ter um predomínio sobre a norma especial da geral, né? E aí, nesse caso, eu falei pra vocês um pouco sobre os 12 primeiros artigos do Código Penal. Espero que os sons, eles não tenham prejudicado e que tenham ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre esses 12 artigos do Código Penal. E eu desejo bons estudos. Tchau, tchau!